Olá pessoal, vamos para mais uma aula da história e nessa aula nós vamos aprender sobre duas polis muito importantes. Localiza-se aí primeiro, página 363. Nessa página nós vamos entender sobre duas polis muito importantes e diferentes. Duas polis muito diferentes. Ué, professora, mas você está falando sobre polis, o que é polis afinal? Polis é aquilo que eu já expliquei na aula passada, que é a cidade-estado que estava surgindo ali na Grécia, estava se formando ali na Grécia Antiga. Então, polis significa cidade-estado. Tudo bem até aqui? Lembra das tribos que eu falei para vocês? As tribos que estavam se formando, que estava aumentando e elas começaram a fazer alianças entre si, começaram a se juntar para enfrentar outra tribo que era inimiga. Então é isso que começou a se formar, as cidades-estados. Então isso se chama polis. E nós vamos ver duas polis, Esparta e Atenas. Atenas e Esparta. Esparta e Atenas. Atenas e Esparta. Não esqueça esses dois nomes, Esparta e Atenas. Vamos lá então? Para nós compreendermos melhor as diferenças, as diferentes formas de organização política e social ali dos antigos gregos e também os elementos que motivaram as disputas que eles estavam fazendo entre si, entre cidades e estados. Por que, professora, eles estavam fazendo essas disputas? Nós vamos ver. Nós vamos ver que Esparta e Atenas entraram em conflito também, tá? Entraram em guerras. Nós vamos estudar essas duas polis que são Atenas e Esparta para vocês compreenderem melhor todos esses elementos. Nós vamos começar pela localização geográfica. Eu vou fazer uma pequena introdução daquilo do que é Esparta e do que é Atenas, para depois nós aprofundarmos mais sobre Atenas e sobre Esparta. Certo? Vamos lá então. A localização de Atenas, a localização geográfica. Lembra da professora Rosana aqui? A localização geográfica de Atenas está ali na região da Ática. Professora, como que eu posso localizar? Lá nos mapas anteriores, aqui na sua apostila, você vai encontrar. É só você folhear ali as folhas anteriores. E o que essa região, essa localização geográfica possibilitou, professora? Possibilitou Atenas a expandir a sua área comercial. Então, a expansão comercial ali pelo mar Egeu possibilitou fazer essa grande movimentação de comércio marítimo. Nós estamos falando do comércio aqui marítimo, certo? E também impulsionou, o que começou a fazer? Começou a impulsionar muito a fabricação, a produção, né, a construção de grandes embarcações. Então, os atenienses, né, Atenas, começou a produzir, a fazer, a montar, né, a construir esses barcos, essas grandes embarcações, inclusive de guerras, porque você mais para frente você vai entender que eles eram grandes especialistas em fazer guerra em mares. Então, as embarcações deles eram específicas para fazer guerra no mar. Você vai entender isso futuramente. E Esparta, professora, qual que é a localização ali de Esparta? Esparta está localizado na região da Lacônia. É uma região mais montanhosa, é uma região ali que não está voltada para o mar como Atenas. É diferente. A economia já de Esparta não é comércio marítimo como que era em Atenas. É diferente. Em Esparta, a principal fonte ali de economia era a agricultura. E também eles começaram a desenvolver, sabe o quê? Um grande e poderoso exército. Sim, Esparta, você vai ver que eles começaram a dar muito valor e a treinar desde pequeno as crianças para ser grandes guerreiros, grandes soldados. Então você vai ver que eles começaram a desenvolver esse grande e poderoso exército terrestre, diferente de Atenas. Eles eram especialistas em fazer guerra nos mares. Já Esparta não. Esparta eram especialistas em fazer guerra terrestre. Grandes guerreiros eles começaram a fazer ali, certo? Na próxima aula nós vamos entender primeiro sobre Atenas e depois sobre Esparta. Te espero na próxima aula sobre Atenas.